Vamos começar então, gente? E aí, o que vocês acharam desse caso? Né? Então, nós vamos compreender um outro tipo de alimento, né? Que alimento é esse aí que a gente está olhando, caso 5? É um alimento transgênico, né? Um alimento transgênico. Então, vamos ver. Vamos começar então? Então, nós vamos falar sobre hormônios hoje, né? E aí, vamos falar sobre ação hormonal. Então, a ação hormonal, ela pode ser autócrina, parácrina, endócrina. Parácrina, endócrina. Então, o que é uma ação autócrina? Uma ação autócrina é quando a célula produz o hormônio e ela sofre a ação desse hormônio que ela produziu. Tá certo? Auto, né? Em si mesmo. Então, vamos fazer aqui. Você tem a célula vai produzir aqui algum hormônio, né? Lançar o hormônio. E esse hormônio vai atuar na própria célula. Tá certo? Isso quer dizer ação autócrina. Beleza? Parácrina. A ação parácrina quer dizer que o hormônio vai atuar nas células próximas, né, àquela que o produziu. Então, nós temos 3 células aqui, uma está produzindo hormônio, né? Então, você tem, essa célula está produzindo o hormônio e ele vai agir a curta distância, né? Deixa eu colocar aqui um núcleo, só para indicar um núcleo da célula. Né? Então, isso é autócrina, parácrina e endócrina. Endócrina quer dizer o quê? Que vai atuar a longa distância. Então, a célula vai produzir o hormônio, ele será lançado na corrente sanguínea e poderá atuar em longa distância. Então, vamos ver aqui, você tem um vaso sanguíneo, né? Teria um vaso sanguíneo, tá certo? E as células, então, a célula vai produzir este hormônio, vai cair na corrente sanguínea e vai exercer o efeito, né, em outra célula que está distante, né? Então, o hormônio aí viaja pelo sangue, né? E vai atuar a longa distância. Então, isso aqui é a célula que está produzindo o hormônio e aqui é a célula-alvo, né? Célula-alvo. Célula-alvo. Oi? Na parácrina, a célula vai produzir hormônio para atuar na parácrina e nas células vizinhas, isso, próximas. Estão próximas. Então, a ação autócrina, a ação parácrina e a ação endócrina. Então, no caso, insulina e glucagon e epinefrina, eles têm ação endócrina, não é isso? Eles podem atuar a longa distância, longe do sítio de produção, tá certo? Então, esse é o efeito. Nós também falamos, eu disse ontem que os hormônios, você não precisa de muita concentração no sangue, não é isso que a gente falou? Né? Baixas concentrações. Então, o que é baixa concentração, professora? Né? Quanto que é isso? Então, os hormônios, eles atuam em concentrações baixas, né? E elas podem variar aqui de 10 a menos 6 a 10 a menos 12 molar, né? Então, vamos ver a questão dessa
10 a menos 6 a 10 a menos 12 molar. O que é molar? Essa unidade de concentração molar, vocês lembram? Molar é igual a quê? Mol por litro, né? Quantos mols por litro? Mol por litro, tá certo? Né? Então veja, aqui é 10 a menos 6 molar. Então, na verdade, você tem 10 a menos 6. 10 a menos 6, se nós virmos aqui, ó, molar, né? Aí se você passar para milimolar, já é 10 a menos 3, né? Micromolar já é 10 a menos 6, né? Então veja que você tem uma concentração aqui micromolar, né? Depois você tem nanomolar, picomolar, femtomolar, tá certo? Então, uma concentração bastante baixa, né? Desses hormônios para atuar. Por quê? Então, mas tem um racional. Por que eu não preciso de concentrações, por exemplo, milimolar de hormônio? Porque tem um efeito de amplificação. Então, isso é uma característica dos hormônios, né? Você tem um efeito de amplificação. O hormônio, ele é o primeiro mensageiro, né? Então, se eu tenho uma molécula, um pouquinho de molécula de hormônio, né? Ele vai atuar, né, por meio do seu receptor e vai provocar uma reação em cascata, onde o segundo mensageiro já é muito mais abundante, tá certo? Então aqui você tem o segundo, então esse aqui é o primeiro mensageiro, aqui já seria o segundo mensageiro, né? Por exemplo, você tem o glucagon, quando ele liga no receptor, ele vai provocar a produção aumentada de AMP cíclico, né? Várias moléculas de AMP cíclico. Então, eu não preciso de muito, né? Veja que a faixa maior aqui está na faixa micromolar e existe um efeito de amplificação, tá certo? Né? Então, nós temos que os hormônios, eles podem ter diferentes naturezas químicas. Oi. Sim. Uhum. Exatamente, né? No caso do cortisol, dos cortisol, né, que é um hormônio esteroide, o efeito de amplificação é ele ligando ao seu receptor, mas mesmo assim existe uma amplificação, né? Tá certo? Por quê? Porque você tem ele ligando, promovendo a ativação de um outro fator que amplifica a resposta. Então sempre vai existir, a magnitude é que é diferente, né? Tá certo? Tudo bem, então aqui nós temos o tema de como que os hormônios atuam em relação à proximidade da célula-alvo, que eles atuam em baixas concentrações e que atuam numa cascata de amplificação, né? Bom, então vamos ver agora eu vou fazer aqui com vocês uma revisão de alguns hormônios. Então não é o objetivo dessa disciplina a gente cobrir, né, todos os hormônios, não é um curso de endócrino, né? Mas vamos ver alguns desses hormônios. Então eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer aqui uma revisãozinha, tá certo? Vamos lá. Então vamos ver. Então eu vou fazer uma tabelinha que eu acho interessante. Vamos ver aqui. Então aqui eu tenho o hormônio. Qual é o hormônio?
quem produz, né, onde que é a célula ou órgão que o produz, então local de produção e a função, né, ou atividade. Função ou atividade. Então, nós já sabemos aqui, né? No caso, hormônios que são peptídeos. Qual é a diferença entre proteínas e peptídeos? Só o tamanho, né? Tá certo? Né? Então, as proteínas têm vários números, eu poderia colocar qualquer número aí, mas é só essa noção de que peptídeos são sequências de aminoácidos pequenas, né? E já proteínas, elas já têm um maior número de aminoácidos, elas podem formar domínios, vocês lembram disso, né? Então podem formar domínios, subunidades, então tem uma estrutura maior em termos da composição de aminoácidos, né? Então vamos ver, a gente tem hormônios peptídeos, né? Então são formados por aminoácidos. Nós temos insulina e nós temos o glucagon, né? E eles são produzidos aonde? No pâncreas, né? Então, pâncreas produz. Pâncreas. Tá certo? Né? E aí nós temos outros, como vasopressina, corticotropina, tirotropina, tá certo? Então, o nosso foco em termos do metabolismo energético é insulina e glucagon, né? Aí nós temos hormônios que são aminas. Hormônios que são aminas, né? Então, aminas, nós temos a epinefrina. Tá certo? E a epinefrina, né, produzida na medula da glândula adrenal. Medula adrenal. Tá certo? Então, a gente vai ver hoje mais em detalhes a função desses hormônios, mas vocês já sabem, né? Por exemplo, insulina, né? Ela vai esse hormônio vai ser muito importante, né? Para garantir a homeostase da glicose no estado bem alimentado, né? E glucagon no estado de jejum. Então, a epinefrina também vai ter um efeito no metabolismo energético, tá certo? Nós temos outros hormônios que são aminas, por exemplo, tiroxina, que é produzido na tireoide, que estimula o metabolismo, né? Então, a gente tem alguns hormônios que também vão influenciar as vias metabólicas do metabolismo energético que eu estou falando, tá certo? E aí nós temos os hormônios esteroides, né? Os hormônios esteroides. Então vamos ver aqui, esteroides. Então, esteroides, nós temos o cortisol. E o cortisol é produzido no córtex adrenal, né? E o cortisol, um dos efeitos principais dele é limitar a utilização de glicose. Nós temos aldosterona, vou colocar beta-estradiol, então vou colocar os hormônios sexuais aqui, né? Hormônios sexuais, testosterona, progesterona, né? O estradiol, mas aqui o nosso exemplo é o cortisol, tá certo? Nós temos eicosanoides, tá? Eicosanoides são hormônios produzidos a partir do ácido araquidônico, tá certo? Então, o ácido araquidônico é um ácido graxo, né? Ele é clivado a partir da membrana e tem os seus efeitos aí. Então, quem são
eicosanoides são as prostaglandinas, os leucotrienos, né? E vou colocar mais em cima aqui. Os tromboxanos, eicosanoides. Então, vou escrever aqui a partir do ácido araquidônico, que é um ácido graxo, né? Então, nós temos aqui os tromboxanos, tá certo? Então, na maioria, né, as prostaglandinas são produzidas na maioria dos tecidos, né? Leucotrienos nas células sanguíneas, células brancas sanguíneas, principalmente, né, brancas sanguíneas. E tromboxanos, a plaquetas e outros tecidos. Então, nós temos essas plaquetas e outros tecidos, né? Então, vou detalhar alguma função principal. Por exemplo, Não, eles não têm esse anel dos esteroides. Esses esteroides, eles são formados por aquele anel do colesterol. Esses aqui não, tá certo? Eles são formados a partir do ácido graxo, ácido araquidônico. Eu não lembro a fórmula completa, mas o ácido araquidônico, eu acho que ele tem 20 ou 24 carbonos com 4 insaturações. Ele é um ácido graxo, cadeia linear, o ácido graxo, tá? Então, quando eu falo ácido graxo, aí vocês já compreendem o que é, né? Oi. Então, aqui, do cortisol, né? O cortisol, eu falei principalmente que ele inibe a utilização de glicose. O quê? A epinefrina, vou falar mais em detalhe, mas ele vai causar uma mobilização mais imediata da glicose, tá? Então, você tem um efeito de mobilização de glicose, você pode ter um efeito, por exemplo, na disponibilização de sangue, né? Um aumento do batimento cardíaco, tá certo? Então, vamos ver, tromboxanos, né? Tromboxanos, veja, porque eles estão na plaqueta, produzidos por plaquetas, você já vê que tem um efeito aqui na coagulação sanguínea, né? Então, eu vou colocar aqui coagulação sanguínea. Um dos efeitos, esses aqui, eles têm vários efeitos no nosso organismo, né? Um dos efeitos, coagulação sanguínea, né? Então, ele influencia, né? Mas eu não vou entrar, né, em muito detalhe aqui também, porque não é o objeto dessa aula, né? As prostaglandinas na contração do músculo liso. Eu vou colocar um efeito muito importante, inflamação, tá certo? Vamos chamar a atenção aqui para alguns, né? Inflamação. E os leucotrienos, reações de hipersensibilidade, né? Então, hipersensibilidade, né? Então, aqui vou só colocar direitinho aqui para vocês verem, né? Limita utilização da glicose, né? E aqui, como eu falei, disponibilidade é resposta de estresse, resposta ao estresse. Resposta ao
ao estresse. Então vamos ver aqui o que é importante para a gente olhar, né? Então, ó, nós temos que os hormônios, eles têm diferentes naturezas químicas. Então, eles podem ser peptídeos, o exemplo, insulina, glucagon. Aí vai ter aqueles outros que eu falei, vasopressina, né? Então, vocês vão ver ao longo do curso esses outros. Aminas, que no caso é epinefrina. Os hormônios esteroides, o exemplo é o cortisol, os hormônios sexuais, tá certo? Então, quando a gente fala de esteroide, a gente lembra do colesterol, daqueles 4 anéis. Toda vez que falar de esteroide, lembra dessa estrutura de 4 anéis. Produzido no córtex da adrenal, limita a utilização da glicose, e eicosanoides, né? São produzidos a partir do ácido araquidônico. Quem são eicosanoides? Tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos. Então, eles estão envolvidos, por exemplo, em fatores como febre, né? Então, você tem a mediação desses hormônios aí, tá certo? Então, vocês vejam que no nosso caso, a gente foca muito na insulina, glucagon e epinefrina, nesses 3, mas que existem outros que também podem interferir no metabolismo energético, tá certo? Né? Muito bem. Então, vamos falar desses 3, né, dos 3 principais, da insulina, do glucagon e da epinefrina. Então, aqui vocês já sabem que esses 2 são peptídeos e esse aqui é uma chamada amina, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos ver esses efeitos da insulina, do glucagon e da epinefrina. Então eu vou apagar aqui para a gente fazer. É interessante porque a minha tendência é escrever do lado de cá do quadro, né? Eu tenho que acostumar a fazer deste lado também. Então vamos lá. Insulina, glucagon e epinefrina. Insulina, glucagon e epinefrina. Vamos listar os efeitos principais. Epinefrina, né? Então, eu vou falar e vamos fazer um exercício conjunto. Eu falo e vocês dizem se inibe ou estimula, tá bom? Pensando sempre que a insulina é para garantir a homeostase da glicose no estado bem alimentado. Então, captação de glicose pelas células. A insulina inibe ou estimula? Estimula, né? Então, captação de glicose pelas células, né? Agora, captação de glicose pelas células, eu vou colocar um sinal positivo, estimula. Mas aí nós temos um tema aqui, por quê? Tem células cuja captação de glicose depende da insulina, é aumentada na presença da insulina, e células cuja captação de glicose não é aumentada pela presença de insulina, ou seja, independe da insulina. A célula vai captar a glicose se tiver glicose. Então, essa captação de glicose pelas células, ela é mais predominante, aumento. Quando vocês, como que vocês vão interpretar isso? Toda célula pode captar glicose. Ela tem transportador, o quê? Basal. Mas tem umas células que tem o GLUT4. Então, a glicose, para entrar na célula, ela precisa ter o transportador de glicose. Ele é chamado de GLUT, do inglês Glucose Transporter, né? Então, tem um transportador de glicose que depende da presença da insulina para estar na membrana. Esse transportador é o GLUT4. Então, o GLUT4, ele está presente no tecido muscular, esquelético e no tecido
adiposo, tá certo? Então, na presença de insulina, esses dois tecidos vão captar mais glicose, né, do que, né, para que a glicose entre dentro da célula. Vocês lembram como que é esse transporte de GLUT4? Como que é isso? O GLUT4, ele fica armazenado no citoplasma, né? Então, eu vou começar a fazer os desenhos. Vamos fazer uns desenhos, um esquema aqui. E eu sugiro que vocês também pratiquem, né? Vocês praticaram lá os desenhos do mapa metabólico, né? Então, lembra que eu sugeri vocês fazerem quando estiverem descansados, num local agradável, vão fazer desenhos. Vamos fazer esse desenho? Como que é o desenho do que acontece com o GLUT4? Então, vejamos, nós temos a célula. Numa situação onde a concentração de insulina é baixa, onde o GLUT4, a maior parte está? Vamos falar de uma célula muscular ou tecido? Ele está onde? Ele fica guardado aonde? No citoplasma. Então, ele está guardado aqui em vesículas no citoplasma, né? Então, o que acontece quando tem insulina? A insulina, ela liga no seu receptor. O hormônio liga no receptor. No caso da insulina, o nome do receptor é receptor tirosina quinase. Então, quem é o receptor? Vou colocar aqui, né? Receptor tirosina quinase. Olha o nome desse receptor. Receptor tirosina quinase. O que é uma quinase? Fosforila. Aonde? Qual resíduo? Tirosina. Então, tirosina é o aminoácido que vai sofrer a fosforilação. Entenderam isso, gente? Né? Então, o que acontece aqui? A insulina liga no seu receptor. O receptor, então, vai ficar ativado. Isso vai causar uma mudança de conformação. Ele vai se autofosforilar. Então, ele vai se autofosforilar e vai fosforilar as chamadas IRS, substratos do receptor de insulina. Tá certo? Então, essas proteínas IRS são alvo do receptor. Entenderam isso, gente? Né? Então, neste caso, vai começar a passagem do sinal, a transdução de sinal. Né? Então, o receptor vou fazer ele diferente, vou fazer ele assim, um pouquinho assim, né? Gordinho assim, tá? Então, um espaço para ligar, ligou aqui, tá certo? E aí, então, a tirosina vai se ligar, a insulina vai se ligar no receptor. Como é o nome do receptor? Tirosina quinase. O receptor se autofosforila e fosforila o IRS. O que é IRS? Substrato do receptor de insulina. O que IRS são outras proteínas. Então, você tem outras proteínas aqui, tá certo? E aí vai iniciar uma passagem de sinal. O sinal é passado de modo químico, né? São sempre transformações químicas. E então, esse sinal vai fazer com que o transportador de glicose vá para a membrana, o GLUT. Quando ele vai para a membrana, a glicose, isso aqui é a glicose, né? Glicose vai entrar, né? Mais intensamente, tá certo? Né? Porque tem transportador basal. Então, o GLUT4 é esse transportador aqui de glicose, tá certo? E é interessante porque é assim, olha só, quando a gente tem, né, se alimenta, a concentração de glicose, isso aqui, a concentração de glicose sanguínea vai tender a aumentar, né? Depois ela vai voltar.
E é interessante que este aumento da glicose sanguínea e depois o retorno, ele é acompanhado exatamente com a curva de produção de insulina. Tá certo? Então a insulina está sinalizando para esses tecidos, tecido muscular, esquelético e tecido adiposo, para captar mais glicose. E esses são os maiores do nosso corpo, vocês concordam com isso? Né? Então, você tem a entrada da glicose para esses tecidos, né? Ok? Entenderam isso? Claro que todos os outros tecidos também estão usando. Todas as células estão usando. Entenderam isso, gente? Né? Oi? Como? É porque é o seguinte, esses transportadores de glicose, eles são vários genes. Eu não tenho certeza, mas já foram descritos até 12. Tem alguns que eles nem sabem o que faz, entendeu? Então, é esse que faz, o GLUT4 é esse que se move. O movimento dele para a membrana, o direcionamento dele para a membrana, depende da insulina. E tem eles, uma diferença deles nos órgãos e tecidos também. É um GLUT especial? É especial. Ele é especial. Porque para estar na membrana, ele depende da presença da insulina. Entendeu isso? Então, quanto mais insulina, mais a passagem do sinal sinalizando para ele estar na membrana. Tá? Então, ele é dependente da ação da insulina. Né? Outros tecidos não, você tem, né, eles captam a glicose sem depender da insulina. Então, quando a gente fala captação de glicose pelas células, né, são naqueles tecidos e células cuja captação depende. É um aumento da captação, entendeu? Entenderam isso, gente? Então, o aumento da captação de glicose, né? Então, o GLUT4 está envolvido. E tem diversos outros, né, glúteos, né? Como eu falei, são vários e eles são expressos diferencialmente nos tecidos. Tá bom. Entenderam isso aqui, gente? Então, veja só. Uma pessoa que tem diabetes mellitus tipo 1, ela produz insulina? Não. Não é isso? Então, os níveis se produz, deve ser mínimo, né? Porque é uma doença onde há uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina. Bom, se essa pessoa se alimenta, né? E você tem com carboidratos ali, você tem a glicose. O que vai acontecer com a glicose? Vai demorar, não é? Ela vai se alimentar e a glicose vai aumentar. O objetivo dessa glicose, né? O objetivo não, ela vai aumentar, mas depois ela vai voltar para o nível normal, que é uma faixa normal, né? O que vai acontecer? A mobilização para dentro da célula vai ficar dificultada, porque tem tecidos que dependem da insulina para aumentar a captação de glicose para dentro, né? Então, neste caso, né, você não vai ter a curva de glicose voltando ao normal, não tem a insulina aqui para acompanhar. Tá certo? Então a gente fala, né, ela está com, o resultado seria uma glicose sanguínea elevada, porque você não tem a insulina para passar o sinal e aumentar a captação. Entenderam isso? Então não é que as células não estão usando glicose, elas estão, mas a captação para que haja esse retorno à faixa normal rapidamente aqui, não vai ter, né? Muito bem. Então, é muito importante quando vocês pensarem na insulina, pensar no efeito da insulina. A insulina sinaliza as células, né, para captar glicose. Aquelas células cuja captação pode ser aumentada pela sinalização pela insulina. Entenderam isso, gente? Né? Então, vamos ver agora outra característica aqui. Glicólise. Vocês acham que a insulina estimula ou inibe? Estimula. Faz sentido? Né? Vamos pensar. Ora,
É um estado bem alimentado que a insulina vai ser produzida. Eu tenho combustível, molécula combustível, vou usar, né? Então, o efeito da insulina, né, na glicólise, ele é positivo, vai estimular a glicólise, tá certo? Então, como que ele vai estimular a glicólise? Como que a insulina vai estimular a glicólise? Por meio do controle das enzimas da via glicolítica, tá certo? Né? Então, tem uma enzima na via glicolítica que ela se chama fosfofrutoquinase 1. A fosfofrutoquinase 1, ela é regulada por uma molécula formada fora da via glicolítica. Essa molécula é chamada frutose 2,6-bifosfato, não é? Então, a enzima que gera essa molécula reguladora é a fosfofrutoquinase 2. E essa fosfofrutoquinase 2 é regulada por fosforilação e desfosforilação. Vocês lembram disso, gente? Né? Lá do Napoleão. Então, olha só, a insulina, ela, por outra via, né? Quando ela liga, ela vai também por outra via que envolve provavelmente, né? Não se sabe muito sobre isso. Ela vai causar uma ativação de fosfatases. Fosfatases são o quê? São enzimas que retiram fosfato ou que catalisam a inserção de fosfato? Retiram. Então, se ela causa uma ativação de fosfatases, as enzimas do metabolismo dos nutrientes, que são reguladas por fosforilação, desfosforilação, vão ficar fosforiladas ou desfosforiladas? Desfosforiladas, né? Então, veja que a insulina, ela pode causar ativação de fosfatases. É um efeito positivo, estimula fosfatases. Fosfatases envolvidas no metabolismo dos nutrientes. Porque a insulina, ela pode também causar cascata de fosforilação. Mas aí é outro efeito, né? É efeito na divisão celular, por exemplo, tá certo? Então é outro tipo de efeito. Então, fosfatases que envolvidas, né? Elas estão envolvidas no metabolismo dos nutrientes. Envolvidas no metabolismo dos nutrientes, né? Ok? Então, se a insulina, ela vai causar ativação de fosfatases envolvidas no metabolismo dos nutrientes, então as enzimas que são reguladas por fosforilação, desfosforilação, elas vão estar mais fosforiladas ou desfosforiladas? Desfosforiladas, né? Porque a insulina causa uma ativação de fosfatase. E aí, neste caso, então, você vai ter o controle da enzima, né? Então, a insulina vai causar um efeito, né, nas enzimas da via. Isso vai fazer com que as moléculas que controlam a via, né, a produção de moléculas que controlam a via seja modificada. E você vai ter, então, ativação da via, como é a via glicolítica. Entenderam isso, gente? Né? Então, neste caso, é por um efeito. Então, por isso que a gente nunca fala assim, a insulina vai estimular a enzima X, ou vai inibir a enzima Y. É sempre a insulina causa inibição. Quando a gente escreve causa inibição, isso significa que tem passagem do sinal, né? Houve uma passagem do sinal que resultou na inibição ou ativação da enzima. Tá bom? Tudo bem. Então, o efeito na via glicolítica
é por efeito em PFK2, fosfrufrutoquinase 2, né? Que vai, então, ser regulada. Síntese de glicogênio. É positivo ou negativo? Síntese de glicogênio. Síntese de glicogênio, né? É positivo. Né? E síntese de triacilglicerol, proteína, DNA, RNA. Positivo. Então, não só glicogênio, triacilglicerídeos, DNA, RNA, proteínas, né? Então, você tem eu posso dizer, então, que há proteínas. Eu posso dizer, então, que a insulina ela está favorecendo o anabolismo? Posso? Sim. Né? Então, se eu tenho moléculas combustíveis, eu vou favorecer o anabolismo, glicogênio, triacilglicerídeo, DNA, RNA, proteínas, né? Bom, então a insulina tem efeito positivo na captação de glicose pelas células, aquelas que dependem da insulina. Tem efeito positivo na glicólise, na síntese de glicogênio, né? E aí, o que acontece com a síntese, o efeito da insulina? Deixa eu passar para cá, que não deu aqui. Vou passar aqui para o meio. Então, o receptor da tirosina, o receptor da insulina é o receptor tirosina quinase, né? Então, vamos ver aqui. Insulina, vou continuar desse lado, que não deu lá. Insulina, o glucagon se der daquele lado, mas vamos continuar aqui. Gliconeogênese. Positivo ou negativo? Negativo, né? Gliconeogênese. Ora, gliconeogênese é a síntese de glicose, muito bem. Alguns livros falam também neoglicogênese, né? Então é negativo. Não faz sentido que o metabolismo mude para produzir glicose se eu tenho glicose. Porém, na diabetes mellitus tipo 1, olha só, se você não tem a insulina exercendo o efeito, né? O maior efeito do glucagon, como que o fígado se comportaria mesmo tendo glicose? Ele ativaria a gliconeogênese. Então veja que na diabetes mellitus tipo 1, a pessoa ingere, né, se alimenta, a glicose vai ter um problema de entrada da glicose dentro da célula e o fígado ainda vai fazer o quê? Produzir glicose, lançar na corrente sanguínea, né? Lipólise. Qual o efeito da insulina na lipólise? O que é lipólise? Vamos pensar, lipólise. Falou em lipólise, vocês têm que lembrar de tecido adiposo. Lipólise, tecido adiposo. Porque é lá que estão as reservas de gordura. Então, lipólise é a mobilização do triacilglicerídeo. Ele vai ser quebrado em quê? Ácidos graxos e glicerol. Então, a gente tem... A insulina, ela é antilipolítica. Então, antilipolítica quer dizer que tem um efeito negativo na lipólise, né? Oi? A lipólise é a quebra, a hidrólise do triacilglicerídeo. É a mobilização, tá certo? Então, quando tem lipólise, você tem produção de ácidos graxos livres e glicerol. Né? Então, é mobilização de combustível, né? No caso da degradação de proteínas, né? Então, degradação de proteínas, o efeito da insulina é positivo ou negativo? Negativo, né? Degradação
de proteínas. Tá certo? Bom, agora vamos ver. Então aqui estão os principais efeitos, né? Captação de glicose pelas células, a estimulação da glicose, da síntese, então a estimulação de vias anabólicas, gliconeogênese, inibição da síntese de glicose, da lipólise, da degradação de proteínas, né? Vamos ver o glucagon, né? O glucagon, vamos ver o efeito glicogenólise. Glicogenólise. O que é glicogenólise? É a quebra do glicogênio. O glucagon vai ter um efeito positivo ou negativo na glicogenólise? Positivo, né? Então ele vai ter um efeito positivo na glicogenólise, né? E na hidrólise de triacilglicerídeo, na lipólise. Lipólise. Como que vai ser esse efeito? Lipólise positivo, né? E na glicólise. Glicólise. Então sempre a gente está focando mais no fígado. Na glicólise, negativo, né? E na neoglicogênese ou gliconeogênese. Gliconeogênese, positivo, né? Então, quem é que sintetiza a glicose no nosso organismo? O fígado, né? Então a gente está falando de efeito no fígado. Pode perguntar, qual que é a sua dúvida? Então, professor, o glucagon faz, a insulina faz ao contrário. Isso. Então, o Urban falou assim, então quer dizer que o que a insulina faz, o glucagon faz o contrário? Sim, eles são hormônios antagônicos. Entendeu? Né? Então, um vai estar favorecendo o uso e o armazenamento. O outro vai estar promovendo a mobilização das reservas e o gasto. Entendeu? Então, essa é a ideia, exatamente. Correto. Vamos ver como que o glucagon atua. Então, eu falei aqui na insulina. Então, a insulina ela atua pelo receptor tirosina quinase. Vamos ver o glucagon, como que ele atua para promover efeito nessas vias, né? Então, vamos relembrar. Então, vou apagar aqui. Tá. Como é que o glucagon atua, gente? Ele entra dentro da célula? Não. Tem um receptor, né? Então, vamos fazer aqui. O meu desenho do receptor tirosina quinase está muito chueba, muito assim ruim. Então vamos lá. Aqui. Então vamos fazer. Então nós estamos vendo como que esses hormônios atuam. Vamos lá. Ele atua por meio de seu receptor. E o receptor do glucagon, ele é chamado de beta-adrenérgico. Ele parece uma serpentina, sabe? Então, a proteína tem domínios que, né, atravessam a membrana e volta, né? Tem esse formato mais ou menos assim, né? Então, o glucagon liga aqui. Então, vamos repetir. A insulina. Qual é o receptor da insulina? Tirosina quinase. Tirosina quinase. Qual é o receptor do glucagon? Glucagon, né? Então a gente só pode falar assim, do tipo beta-adrenérgico.
Ele parece com... Então, é de uma família. Então, você tem uns receptores que tem esse formato de serpentina. Tá certo? Tipo beta-adrenérgico. Então, sempre lembrar o quê? Serpentina. Tá vendo? Passando várias vezes pela membrana. Né? O que acontece? O receptor, e ele é muito parecido com o receptor da epinefrina. Tá certo? Da epinefrina também tem esse formato assim. Então, o glucagon, quando ele liga no receptor, o que acontece? Ele está associado com a proteína G. Então, a proteína G, ela tem 3 subunidades, né? 1, 2, 3. Alfa, beta e gama. Vocês lembram disso, meninos? Então, olha a revisão aí, né? Que vocês já aprenderam. Alfa, beta e gama. Então, essa proteína G, ela é estimulatória. Quando o hormônio glucagon se liga aqui no receptor, ele muda de conformação, ativa essa proteína, né? Então, a subunidade alfa vai se desligar e vai ativar uma enzima, essa enzima adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase faz? Adenilato ciclase. Adenilato ciclase faz o que mesmo? Ela transforma ATP em CAMP. AMP cíclico. O AMP cíclico, ele vai ativar uma proteína chamada proteína quinase A. Proteína, deixa eu escrever o meu... eu quero ver se a minha letra modifica, assim, vamos escrever bonitinho. Proteína quinase A. Proteína quinase A, PKA. Vamos ver essa proteína quinase A. Então, o efeito do CAMP é positivo, ativa. Proteína quinase A. O que é uma quinase? É uma enzima que catalisa fosforilação. Então, de quem? De outras proteínas. Então, a proteína quinase A vai fosforilar os alvos, outras proteínas, né? Então, vai fosforilar os alvos. Alvos serão fosforilados. Então, veja, a insulina, ela está envolvida com a ativação de fosfatases. O glucagon está envolvido com ativação de PKA. Então, a PKA vai ser ativada e vai fosforilar os alvos. Entenderam isso, gente? Então, isso vai fazer com que haja mudança nessas vias aqui. Por quê? Porque a atividade das enzimas está sendo controlada. Então aqui, ó, você está tendo, nessa etapa aqui, nessa etapa aqui, cascata de fosforilação. Mas aqui eu estou falando de outra cascata que ativa fosfatase. Entendeu? Tá certo? Então você está iniciando a passagem do sinal com exatamente essa ideia. Então a insulina pode promover cascata de fosforilação? Sim. Entendeu? Mas ela também tem efeitos que vão ativar a fosfatase. É meio controverso, né? Mas são as fosfatases envolvidas no metabolismo dos nutrientes. Ok? Então preste atenção aqui nessa frase. Envolvidas no metabolismo dos nutrientes. Então, aqui eu posso ter cascata de fosforilação em enzimas que não são do metabolismo de nutrientes, entendeu? Né? Eu posso, por exemplo, ter ativação de fatores de transcrição que vão para o núcleo, vão promover a expressão gênica. A insulina faz tudo isso. Mas a gente está vendo o metabolismo dos
nutrientes. Então é bem específico, tá? E agora o glucagon, né? Ele vai causar o quê? Uma ativação de quinases, então fosforilação generalizada das enzimas do metabolismo dos nutrientes, tá certo? Então só para vocês entenderem essa parte. Bom, então botei aí, e a epinefrina? A epinefrina vai atuar por essa via também, só que é outro receptor, tá certo? Né? Então é parecido. E o que a epinefrina vai fazer? Então vamos ver aqui. Glicogenólise. O efeito da epinefrina na glicogenólise é positivo ou negativo? Então veja bem, epinefrina é o hormônio de resposta ao estresse, né? Tanto que eu expliquei, ele pode ser caracterizado como o hormônio do ficar ou fugir, né? Mas ele é de resposta ao estresse. Vocês acham que ele vai inibir ou favorecer a glicogenólise? Vai favorecer, né? Preciso de glicose, positivo, né? Então a epinefrina tem efeito positivo. E vocês acham que ele vai favorecer ou inibir a lipólise? Favorecer ou inibir a lipólise? Preciso de energia, vai favorecer, tá certo? Né? Então, ok. E claro que então, se ele favorece a glicogenólise, ele desfavorece a glicogenogênese, a síntese de glicogênio, né? Tá certo? Então tá. Então nós temos aí uma revisão de como é que esses hormônios atuam. Não entram dentro da célula, tem ação endócrina, a insulina vai ativar fosfatases, vai promover o movimento do GLUT4 nos tecidos e células que têm GLUT4, e o glucagon, né, por essa via aqui, né? Tá certo? Oi. Epinefrina. Ela é um hormônio que não é uma proteína, não é peptídeo, é uma amina, né? E ela é produzida na medula da glândula adrenal. Tá certo? E em que situação? Em situação de estresse. Tá? Um exemplo que eu dou, né, é aquele da gente levar um susto, por exemplo, se deparar com uma situação de perigo, por exemplo. Né? Então, adrenalina, epinefrina é a mesma coisa, né? Vai ser produzida. Por que esse hormônio foi chamado de hormônio do ficar ou lutar? Não. Lutar ou fugir. Né? Na verdade, no inglês, flight ou fight. Flight, correr, ou fight, lutar. Então, porque você se depara com uma situação de perigo, né? Então, por isso que ela foi chamada desse hormônio de ficar... Como é que é, gente? Correr ou lutar? Correr ou lutar? Fugir ou lutar, melhor. Fugir ou lutar. Tá certo? Então, adrenalina, epinefrina. Não é a mesma coisa aqui. Adrenalina. E então qualquer situação onde o indivíduo se percebe numa situação de perigo ou de medo, né? Não sei, assim, de estresse. Todo mundo sabe o que é estresse, né? Então o estresse sai daquela situação normal, né? Assim, de você não estar... Os batimentos cardíacos aceleram. Um dos primeiros efeitos que a gente sente, não é, gente? Parece que o coração, a gente fala assim, parece que o meu coração vai sair pela boca. Não é isso que a gente fala? Né? Aumenta a taxa, outro efeito. Então, ela tem efeitos na fisiologia também. Nós estamos falando no metabolismo dos nutrientes. E as pessoas que buscam de adrenalina, então, as pessoas quando estão na frente de um perigo, eles estão rindo, eles estão jogando.
donos, eles estão... Não, eles não estão necessariamente numa situação de estresse, né? Assim, ou deve ter, exceto se ele se sentir, igual eu falei, numa situação de perigo ou de muita pressão, pode ter também, né? Tá certo? Mas geralmente, por exemplo, igual você falou, né? A gente pensa, é interessante que você falou, um jogador, né? Quando eles estão jogando, por exemplo, os jogadores de basquete, né? Será que eles se sentem, né? Estressados quando estão jogando? Assim, a minha opinião é que no jogo, talvez o treinador, ele oriente os jogadores para se ficarem tranquilos, se divertirem, né? Porque se eles ficarem tensos, né, assim, nervosos, talvez não vão se sair tão bem. Isso para qualquer esporte, né? Eu citei um esporte, basquete, mas pode ser qualquer esporte. Se você está muito tenso, muito, né, talvez não seja bom o seu desenvolvimento. Mas se acontecer essa situação de estresse, de tensão, né? E você tem também o cortisol. O efeito do cortisol está muito relacionado ao estresse, tá certo? Né? O que não é bom, né? Oi. Sim. Não só tem glicose, use. Disponibilize a glicose porque eu preciso usar. Exatamente. Qual que você está falando? Não, ela está falando esse aqui. Exatamente. Não, eu não coloquei que ela favorece a gliconeogênese. Não, ele está falando de... eu preciso de glicose para usar. Se ficar num ponto onde não tem, né? Não tem mais, tá certo? É um negócio prolongado, seria um estresse prolongado, né? Mas aí como você já tem essa... Veja que a neoglicogênese, ela vai começar a ser favorecida quando você não tem mais, né? Como alternativas para ter a glicose, ter essa glicose. Então, porque no exercício... você já vai estar usando essa glicose, vai recorrer ao que está pronto de imediato, né? Tá certo? Mas eventualmente, né, se essa situação perdurar de estresse... exatamente, poderia chegar a ter efeito em todas, né? Tá certo, gente? Mas aqui nós estamos falando de uma situação rápida, né? Do efeito rápido, tá? Bom... Muito bem. Agora vamos falar sobre uma questão de como que esses hormônios são produzidos, tá certo? É interessante porque traz um tema do processamento das proteínas, né? Vamos ver. Posso coisar? Tá, então... Vamos fazer um brainstorming aí, né? Essa primeira parte da aula, assim, vamos fazer uma tempestade cerebral, tá certo? Esse assunto, eu acredito que vocês já viram na primeira parte, né? Então, a gente está revendo algumas coisas, trazendo esses elementos. Porque agora a gente está falando de integração, então o controle das enzimas é importante para compreender como que se dá o direcionamento das vias de uma via para a outra, né? A PFK2, ela ativa a PFK1 quando ela está desfosforilada? Não, a PFK2 ela produz frutose 2,6 bifosfato. Então ela vai ativar que vai... B2. Exato. Então a PFK2 ela vai produzir uma molécula reguladora da PFK1. Ela não está na via, entendeu? Qual que vai ser fosforilada pela insulina? A PFK2.
A PFK2. É, desfosforilada. Ela é uma enzima bifuncional, tá? Então, eu não detalhei o processo direitinho da PFK2, porque eu ia fazer algum mais profundo na terça-feira que vem. Vou mostrar para vocês, tá? Porque aí vocês vão ver que é uma cascata, porque a PFK2 ela é uma enzima bifuncional. Então, na verdade, ela tem uma parte que é quinase e uma parte que é fosfatase, entendeu? Então, vocês têm que saber qual que está ativa no processo quando ela está fosforilada e quando ela está desfosforilada. Aí eu vou fazer o esqueminha direitinho para relembrar esse ponto, tá? Para vocês. Mas hoje eu estava falando dos hormônios, não vou aprofundar muito, tá bom? Mas terça-feira eu falo, mostro para vocês. Vamos falar então sobre... primeiro, o que eu falei na primeira parte da aula mesmo? Já esqueci, vamos lá? Ok, sobre os hormônios endógenos, ação endógena. Endógenos também, né? Porque eles estão no sangue. Porque eu posso ter hormônios que atuam no trato gastrointestinal, são exógenos. Muito bem. O que mais? Eu falei sobre os hormônios, sobre amplificação, que eles não precisam produzir grandes quantidades. Vou olhar para o pessoal lá atrás. Não, os hormônios, não é necessário produzi-los em grandes quantidades, porque existe um efeito de amplificação. O que mais? O local de produção, só dos principais, né, que eu mostrei. Então, vamos ver. Insulina e glucagon, pâncreas, epinefrina. Onde é? É difícil, esse nome é difícil. Qual o nome é difícil? O nome onde a epinefrina é... Medula da glândula adrenal. Tá certo? Glândula Adrenal. O que mais? Cortisol. Onde o cortisol é produzido? Córtex da adrenal. O que mais? Então, falei sobre a produção. Os eicosanoides, né? São produzidos a partir do ácido araquidônico. O que mais que eu falei? Nós estamos recapitulando aqui, só para tentar entender. De hormônios, o que mais que eu falei? E comparei os 3 principais em relação ao efeito deles nas vias, não é isso? Tá certo? Alguém tem dúvida? Sim, ficou com uma dúvida? Né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, escreva num papelzinho, não precisa colocar o nome e me dê, eu respondo na terça-feira, tá certo? Então, hoje eu vou pedir para vocês fazerem isso. Se vocês têm dúvidas, não entenderam algum aspecto, pode deixar o papelzinho comigo, tá? E aí na terça-feira eu respondo. Vamos ver então a produção. Eu acho super legal esse negócio essa história da produção. Eu estudo, por exemplo, um hormônio que ele se chama IGF-1, né? Fator de crescimento semelhante à insulina. E ele é pequeno também, é um peptídeo, mas o gene é enorme. Tá certo? Mas como que o gene é tão grande e gera alguma coisa? Até hoje, os cientistas ainda não compreenderam assim, como que evolutivamente nossas células, elas produzem coisas que aparentemente a gente não acha que não tem função, né? Mas deve ter, só que a gente não descobriu ainda, tá certo? Então vamos fazer para a insulina, vamos ver como que a insulina é, né? Então, vou fazer o desenho de novo para explicar. Olha só. Então, é importante que quando vocês vão trabalhar muito com insulina, glucagon, né, às vezes o cortisol. Então, é importante que vocês saibam o que são essas moléculas,
como elas agem, né? Então, ter uma ideia da composição, da natureza química, né? Da estrutura química, o que são essas moléculas. Então, vamos lá, vamos fazer. Olha só. E aqui já é um pouco de conexão, né, com expressão, né, expressão gênica. Então, olha só a insulina. Vamos ver como que ela é. A insulina, uma característica desses hormônios é o seguinte: eles são produzidos como pró-hormônios, ou seja, são moléculas que não são produzidas exatamente na forma funcional, aquela que vai ter o efeito. Elas vão ter que ser processadas de alguma forma. Então vamos ver aqui. Então a insulina, ela é produzida como pró-insulina. Olha só, pró-insulina. Tá certo? Vamos ver como que é essa pró-insulina. Ela tem 3 partes, né? Então, aqui está a molécula, isso aqui é estrutura primária. Então, quando eu falo estrutura primária, quer dizer o quê? A sequência de aminoácidos, né? Então, a sequência de aminoácidos. Aqui, a extremidade aminoterminal. E aqui, a extremidade carboxiterminal. Então, nessa estrutura aqui, eu tenho uma parte... Eu tenho 3 partes, na verdade. Eu tenho essa parte A, essa parte aqui B, olha só, A, B, e essa parte aqui C, né? Vou fazer até com, só tem o amarelo. Então, eu tenho a parte A parte B e essa parte aqui que é chamada C. Vou desenhar a parte C assim, né? Então, vou fazer de novo, tá? Aqui. Vamos ver. E é interessante que vocês aprendam a fazer uns esquemas, né, em bioquímica, assim, desenhar melhor que a professora, né? Então, o que acontece? Essa pró-insulina tem a parte A, tem a parte B e tem a parte C, né? Aí o que vai acontecer? E ela tem aqui, desculpa, eu esqueci de falar isso, ela tem uma partezinha aqui, ó, no começo da estrutura, peptídeo sinal, né? Peptídeo sinal. O que é um peptídeo sinal, né? Esse peptídeo sinal é uma sequência de aminoácidos que já está na proteína e vai direcioná-la para um determinado compartimento na célula. Neste caso, o peptídeo sinal da pré-insulina, ele direciona para o retículo endoplasmático. Então, ela vai ser produzida dentro do retículo. Por quê? Porque depois o retículo vai conectar com o Golgi e vai formar essas vesículas, né, secretórias, para que a insulina seja lançada na corrente sanguínea. Saúde. Uma outra questão, por exemplo, se uma proteína, ela funciona dentro da matriz mitocondrial, como que ela vai parar lá? Tem que ter um peptídeo sinal. Então, vai ter um transportador na membrana que vai direcionar aquela proteína lá para dentro. Então, quer dizer que quando uma proteína tem peptídeo sinal, esse peptídeo sinal ele é usado para um endereçamento da proteína dentro da célula, né, nas diferentes organelas da célula. Aí o que acontece? Então a primeira coisa, né, vai ser a remoção do peptídeo sinal. Então esse peptídeo sinal vai sair, né, vai ser clivado, tá certo? Hidrolisado. E aí, quando esse peptídeo sinal é removido, a insulina passa a se chamar pró-insulina. Pró-insulina. Então, ó,
pré-proinsulina, pré-proinsulina, aí vem a insulina. Então, perdeu um pedaço, né? Pré-insulina. Ficou assim. Oi. Direciona para o retículo. Removido lá dentro, E aí você tem, aqui está o peptídeo C, ainda está com a parte B, com a parte A, com a parte C. O que perdeu? Peptídeo sinal. Aí ela passa a se chamar proinsulina, né? Aí o que vai acontecer? Vai haver, só repetir aqui, a extremidade aminoterminal, carboxiterminal. Aí o que vai acontecer? Vai haver a quebra aqui, aqui e aqui. Tá certo? Então, a insulina vai ficar assim, E esse pedacinho, né? Então, aqui está a cadeia B, a cadeia A. Como que elas vão ficar juntas? Elas vão ficar juntas por meio de pontes de sulfeto. Tá certo? Então, aqui está. E tem uma aqui intracadeia. Opa! Isso aqui é a insulina. Tá certo? Então, insulina madura. Insulina. Né? Então, quando... E aqui tem o peptídeo C. Né? Peptídeo C. Então, veja. A insulina, ela é produzida como pré-proinsulina. A pré-proinsulina tem o quê? O peptídeo sinal, né? A região B, região A e o peptídeo C. Quando o peptídeo sinal é removido, vira o quê? Pró-insulina. Aí, depois o peptídeo C é clivado e forma a insulina. Então, na verdade, o que a célula pancreática lança na corrente sanguínea? Tanto insulina quanto peptídeo C. Tá certo? E aí, aqui você vê que a cadeia A e a cadeia B, elas ficaram ligadas por pontes de sulfeto. 2 pontes entre as cadeias e uma ponte aqui. Então, veja que eu estou mostrando só estrutura primária, né? Quais são... A insulina é tão interessante, assim, em termos históricos, né? Então, eu tenho alguns dados aqui, por exemplo. A insulina foi o primeiro hormônio de natureza proteica, né, formado por aminoácidos, a ser conhecido, né? Primeiro hormônio peptide, né, polipeptide, conhecido. Então, quando? Em 1922, ficou conhecida a estrutura da insulina, né? E a proteína foi sequenciada em 1955, né? E então revelada a estrutura que eram 2 cadeias processadas a partir da mesma proteína precursora em 1975. Então veja, foi descoberta aqui em 22, em 75, os cientistas já tinham uma boa ideia da estrutura e de como que ela era produzida. Né? A partir de um gene grande, você tinha uma molécula proteica, né, grande que depois era processada. Né? E a insulina, ela foi clonada, né, o gene expressa em micro-organismos aqui na UNB. Né? Então, nós temos um grupo de pesquisadores da UNB que foram os primeiros a fazer a engenharia genética da insulina no Brasil, né? Que hoje tem a patente. Existe uma patente relacionada à produção da insulina recombinante. Recombinante quer dizer o quê? Né? Que ela foi feita por engenharia genética.
Tá certo? Né? Então nós temos o professor Espartaco, né? O professor Espartaco, ele foi do laboratório onde hoje eu trabalho, professora Beatriz também, participaram dessa pesquisa super importante que levou à produção da insulina recombinante, produzida por micro-organismos. E eu acredito, vendo aqui esse processamento, uma coisa que me admira é como fazer com que tudo aconteça direitinho e as pontes de sulfeto se formem adequadamente, para que o hormônio tenha ação, né? Então veja que são estudos profundos, inclusive das condições para formar essas pontes de sulfeto corretamente, né? E o hormônio ser processado corretamente, tá certo? Então eu vou só falar para vocês, historicamente, a UNB tem uma ligação profunda com o desenvolvimento da insulina, né, da biologia molecular ligada à produção de moléculas recombinantes, né, tá certo? Então, o que eu estava falando é o seguinte, que existem estudos tentando entender o papel do peptídeo C, né, se ele teria função na célula. E alguns, né, estudos, então, focam nisso. A gente não sabe por que evolutivamente foi gasto, né? Porque foi gasta energia, a síntese proteica é um processo que gasta energia e a célula gastou energia para produzir algo que aparentemente não tem função, né? Por que eu um dos motivos para apresentar esse tema para vocês é que vocês têm que entender que problemas na produção de insulina podem estar ligados também ao processamento. Entenderam? Não é só, né, você não ter. Pode ser que você tenha mutações no gene da insulina. Então, se você tiver mutações no gene, você pode ter mutações na própria molécula de insulina, alteração na própria molécula de insulina. Ou, por exemplo, nesse processamento, né? Então, vocês vão ver, né, encontrar casos, né, pela frente na profissão de vocês, onde existe a produção defeituosa de insulina ou superprodução. Tem que ver onde está o problema. Não necessariamente só diabetes, entenderam? Né? Pode ser que haja um problema na própria molécula de insulina. Porque se eu tiver alteração aqui, esse processo pode estar alterado, ou a função do hormônio pode estar alterada, né? Tá certo? Muito bem. Então agora eu vou desenhar, eu trouxe aqui a estrutura o glucagon vai na mesma história, viu gente? O glucagon também é produzido como pró-glucagon, né? Como é que eu falo? As formas anteriores que depois são processadas. Então foi um desafio, né? Realmente fazer engenharia genética dessa molécula por causa da compreensão que era necessária. Imagina, enquanto não foi descoberto exatamente o processamento, que eram duas cadeias, porque quando você olha duas cadeias, a primeira coisa que fala assim, duas cadeias, será que são dois genes? Né? Será que são dois genes que geram a insulina? Né? Mas não, é um único gene e depois a proteína. Isso aqui já é a proteína, é processada. Né? Deixa eu só desenhar a molécula de adrenalina aqui, né? Para a gente ver, não há necessidade de saber de cor, mas só para vocês terem essa visão, né? Então a adrenalina já é, né, essa molécula H2. Aqui. Opa. Então aí está molécula de adrenalina, tá certo?
né? Então veja que a adrenalina já não é uma sequência de aminoácidos, né? Então você tem a estrutura aqui da adrenalina. Beleza? Tá. Então, tá faltando alguns minutos, eu vou fechar com um desenho. Eu gosto muito desse desenho, que ele é um resumo, né, de tudo que tá, né, que a gente tem falado. Tudo bem em relação a isso, gente? Então, a noção é: insulina é produzida como pró-insulina ou pró-insulina, né? Assim, é processado, é um pré-hormônio. Vamos falar assim: ela é produzida na forma de pré-hormônio e depois o hormônio como um todo. Então, vou apagar aqui, vou fazer deste lado. Vamos lá. Só trazer um tema aqui. No indivíduo, né, normal, se a gente injetar insulina, o que a insulina pode fazer com a glicose sanguínea? Ela passa um sinal, abaixar, não é isso? Então isso pode ter um efeito drástico de causar uma hipoglicemia. A mesma coisa com uma superdose, né? No caso de quem está sendo tratado com a injeção de insulina. Então lembra que a insulina faz com que a glicose vá para dentro da célula, aumenta esse processo, né? Então os níveis de insulina têm que ser controlados, principalmente desse que é injetado. Tem que ser injetado o suficiente só para fazer homeostase, né? Quando a pessoa se alimenta. Então, a gente tem que pensar, mas imagina, por exemplo, uma pessoa que nem se alimentou e você injeta insulina. Pode causar hipoglicemia. E a gente viu os efeitos, eu mostrei para vocês uma figura que mostra, né, as concentrações de glicose sanguínea, o que a hipoglicemia pode causar, né? Tá certo? Então nós não toleramos, né? O ser humano não tolera a hipoglicemia, tá certo? Então vamos ver essa figura aqui, eu acho legal. É um resumo, tá certo? Então vamos lá. Então olha só, dois órgãos aqui, um é o fígado, né? Um é o fígado. O outro é o pâncreas. Vou fazer o pâncreas aqui, como que eu vou fazer? Eu vou fazer lembrando do formato dele, assim, mais ou menos assim, tá? O pâncreas. Vamos fazer alta glicose sanguínea, né? Então, o que essa alta glicose sanguínea vai fazer no pâncreas, em termos de insulina e glucagon? Ela vai promover a síntese de glucagon, a liberação, glucagon e insulina, de insulina. Então, alta glicose sanguínea vai fazer com que o pâncreas produza insulina, né? A insulina, ela vai fazer o quê? Promover o quê no fígado? A síntese de glicose, consumo de glicose. Então, eu vou colocar assim: glicogênio, glicose. Para que lado vai? Na presença de insulina, síntese de glicogênio, para cá, assim, né? Muito bem. Além disso, a insulina, o que ela vai promover nas células, né? Nas células dos tecidos extrahepáticos, ela vai promover o quê? A captação de glicose, né? Então, captação de glicose.
captação. Os dois principais que eu falei, o tecido muscular e o tecido adiposo, né? E isso vai fazer o quê? Qual que é o efeito disso? Qual que é o efeito? Então, você tem a insulina, vai estimular a captação de glicose, vai estimular a guardar glicose, isso vai fazer com que haja uma diminuição. Então, eu vou colocar uma seta, diminuição da glicose. Gente, vamos pensar nessa questão da glicose aqui. Então, porque a gente usa os termos, mas a compreensão disso, olha só, existe uma faixa, né, que é considerada normal de glicose sanguínea, né? 60 miligramas, 90 miligramas por 100 ml. Quando eu falo assim, alta glicose sanguínea, alta em relação a quê? Então a glicose tenderia a ficar alta em relação à faixa normal. Aí fala assim, diminuição. Está falando que a insulina atuou e houve uma diminuição da glicose sanguínea. Diminuição em relação a quê? Né? Então, se ela estava tendendo a aumentar, a insulina atua para trazer para o normal. Entenderam isso? Então, sempre, quando a gente fala alta, baixa, é em relação ao nível normal de glicose. Entenderam isso, gente? Né? Então, quando a gente alimenta, transitoriamente aumenta, a insulina vai fazer com que ele volte. Entenderam isso, gente? Ele volte para essa faixa. Agora, vamos ver o efeito do glucagon. O glucagon, se a glicose tender a diminuir, baixa, como que o glucagon vai atuar? Para voltar por normal. Entenderam isso, gente? Então a gente fala alta, baixa, mas em relação a quê? A faixa normal, né? Então a homeostase, para manter uma concentração boa aqui, né? E você não tem muito essa saída. Então não tem um valor assim, é uma questão de trazer para uma faixa boa aqui. Não vai nem se quer hiperglicemia, se quer hipoglicemia, né? Mas não, a insulina e o glucagon vão atuar aqui dentro para evitar, né, que haja como se diz, fique lá em cima, fora e muito embaixo, fora daquela faixa adequada, né? Tá certo? Bom, aí nós temos aqui baixa. Então vamos ver aqui, baixa glicose sanguínea, né? Vamos ver alta glicose sanguínea. E aí nós temos desse lado baixa glicose sanguínea. Baixa glicose sanguínea. Eu imagino, por exemplo, que se falar baixa glicose sanguínea, ela está mais perto, né, do nível mínimo. Tá certo, gente? Né? Então o que vai impedir, né, que vai baixando, entendeu? Tá certo? Então nós temos baixa glicose sanguínea. Se a glicose sanguínea está baixa, você tem um efeito no pâncreas. O pâncreas vai produzir o quê? Baixa glicose sanguínea, né? Então você tem o glucagon. O glucagon vai estar exercendo efeito. O glucagon, ele vai atuar em que direção? Glicogênio, glicose, glicose, glicogênio. Glicogênio, glicose. Então ele vai ter efeito aqui, né? Isso vai fazer com que a glicose o quê? Aumente, né? Então a glicose aumenta a glicose. Então veja que aqui eu tenho um efeito de, se a glicose está alta, vai diminuir, se a glicose está baixa, vai aumentar. Entenderam isso? Né? Os dois efeitos por efeitos no metabolismo aí. Beleza? Como que tanto o glucagon quanto a insulina fazem isso?
por meio da transdução de sinal. Transdução de sinal. Então, quando a gente fala transdução de sinal, é todo esse processo, liga no receptor, causa uma modificação. A modificação é química, né? Por exemplo, a fosforilação do receptor de insulina, tirosina quinase, é química, mas significa, representa uma passagem. Então, o sinal, na verdade, é uma modificação química que vai passando para dentro da célula. E isso vai controlar a atividade da enzima. Entenderam como que é? Tá certo? Então, quando a gente tem aqui essa questão, lembra sempre que tem uma faixa normal, insulina e glucagon não vão deixar, né? Eles não vão deixar vir para cá, tá certo? Né? Muito sair dessa faixa normal, eles vão atuar para que fique dentro da faixa normal. Entenderam? Ok? Dúvidas? Se alguém quiser deixar perguntas, essa é uma boa hora. Só escreva no papelzinho e deixa aqui para mim em cima da mesa, tá? Na verdade, o do glucagon foi baseado no tipo que é da classe da adrenalina, entendeu?